A tarde caía devagar sobre a serra. O vento trazia consigo o cheiro da terra úmida e o som longínquo de uma ribeira que corria entre pedras lisas. Tiago e Rafael caminhavam lado a lado pelo trilho, cada um carregando a sua mochila. Durante horas tinham falado de tudo e de nada, de música, de trabalho, das pequenas rotinas que partilhavam sempre que se encontravam, mas, naquela altura, as palavras começaram a rarear. Não era silêncio de cansaço, era um silêncio cheio de algo que nenhum deles ousava nomear. Tiago, por momentos, fixava os olhos no horizonte, fingindo observar as montanhas, mas, na verdade, lutava contra o impulso de olhar para Rafael. Sentia o coração acelerar sem motivo aparente, apenas porque o ombro dele roçava o seu de vez em quando o trilho estreitava. Rafael, por sua vez, tentava disfarçar a inquietação atirando pequenas pedras para o lado do caminho, como se a distração lhe aliviasse o peso de algo que há muito lhe queimava no peito. Quando pararam junto de uma pedra grande para descansar, Tiago tirou a garrafa de água da mochila. Rafael observou-o com um sorriso breve, mas logo desviou o olhar, como se tivesse sido apanhado em flagrante. Esse gesto simples foi suficiente para deixar Tiago ainda mais desconfortável. Havia uma pergunta suspensa entre os dois, uma linha invisível que nenhum deles queria atravessar, mas que já se sentia demasiado próxima. Foi então que Rafael, talvez cansado do próprio silêncio, arriscou uma frase que parecia banal, mas que vinha carregada de intenção. Sabes que, às vezes, parece que não somos apenas amigos? As palavras ecoaram no ar, mais pesadas do que o vento que passava. Tiago engoliu em seco, incapaz de responder de imediato. O coração batia-lhe tão forte que parecia denunciar tudo o que escondia. Olhou para Rafael, e a forma como ele mantinha os olhos fixos no chão mostrava que também tinha medo da resposta. Tiago respirou fundo. Sentiu que qualquer palavra que dissesse poderia mudar tudo. Podia escolher rir, transformar aquilo em uma piada e voltar à segurança habitual. Mas não conseguiu. As palavras saíram-lhe num tom baixo, quase um sussurro. Eu sinto mesmo. Rafael levantou o olhar de repente, como se não tivesse a certeza de ter ouvido bem. Havia surpresa nos seus olhos, mas também um alívio imediato. O ar entre eles ficou denso, como se o mundo tivesse parado à espera do que viria a seguir. O silêncio que se seguiu não foi de embaraço, mas de intensidade. Ambos sabiam que não havia retorno depois daquele momento. Tinham andado anos a contornar esse sentimento, a escondê-lo atrás de piadas, de conversas banais e de desculpas, mas agora estava ali, exposto, sem máscaras. Rafael passou a mão pela testa, nervoso. Tentou falar, mas demorou a encontrar as palavras. Pensei que fosse só eu, que estivesse a imaginar coisas. Não estavas a imaginar, respondeu Tiago, mais firme do que esperava. A confissão pairava entre os dois, tão real e tão perigosa quanto o desfiladeiro que se abria a alguns metros do trilho. Cada segundo parecia prolongar-se, carregado de uma tensão quase palpável. Tiago sentiu uma onda de medo, medo do que poderiam pensar os amigos, medo do julgamento, medo de perder a única pessoa que o compreendia de verdade. Mas, ao mesmo tempo, sentiu também uma estranha libertação. O olhar de Rafael era de quem esperava uma rejeição, mas recebeu o contrário. A revelação transformou-se num ponto de não retorno. Ambos perceberam que a amizade que os unia já não voltaria a ser a mesma. Algo tinha mudado para sempre, e, por mais que quisessem, não havia maneira de fingir que nada tinha acontecido. O vento soprou mais forte, fazendo ranger os ramos das árvores em volta. Tiago puxou a mochila para o ombro e voltou a olhar para o trilho, mas sabia que o caminho à frente já não era apenas de pedra e terra. Era um caminho novo, incerto, aberto pela coragem de duas frases que demoraram anos a sair. Enquanto retomavam a caminhada, nenhum deles falou durante longos minutos. Mas o silêncio já não era o mesmo de antes. Agora estava carregado de uma promessa implícita, de uma faísca que ambos tinham temido durante demasiado tempo. Embora nenhum deles tivesse coragem de o admitir em voz alta naquele instante, ambos sabiam que aquela viagem não seria recordada apenas pelas montanhas, mas pelo momento em que finalmente deixaram cair as barreiras. O trilho continuava estreito, obrigando-os a andar lado a lado, ombro contra ombro. Cada passo parecia um ensaio da nova proximidade que se anunciava. Não havia certezas, apenas a consciência clara de que já não podiam regressar ao ponto de partida. E era precisamente isso que tornava tudo tão provocador, tão perigoso, ao mesmo tempo, irresistível. Nos dias seguintes àquela confissão, Tiago e Rafael continuaram a viagem com o grupo de amigos como se nada tivesse acontecido. Pelo menos era o que tentavam mostrar. Mas dentro de cada um deles crescia uma tempestade silenciosa. O alívio de saberem que o sentimento era mútuo trazia uma felicidade quase impossível de esconder, mas esse mesmo alívio vinha acompanhado por um peso esmagador. E se alguém reparasse? E se o grupo percebesse que já não eram apenas dois amigos como sempre tinham sido? Cada gesto simples ganhava um significado novo. Um olhar prolongado durante o jantar ao redor da fogueira, uma palavra dita com mais suavidade do que o habitual, um silêncio cúmplice que surgia nos momentos mais banais. Aos olhos dos outros, nada parecia fora do normal, mas, para Tiago e Rafael, cada detalhe era um campo minado. A proximidade que antes parecia natural agora tornava-se arriscada, e a tentativa de disfarçar só acentuava a tensão. Tiago dava por si a evitar ficar demasiado tempo ao lado de Rafael quando os amigos estavam por perto. Inventava desculpas para se levantar, para mexer na mochila, para caminhar um pouco mais à frente. Mas bastava sentir o olhar de Rafael nas suas costas para o corpo inteiro reagir. Era como se houvesse uma corda invisível a puxá-lo de volta.
E, quanto mais tentava negar, mais forte se tornava a certeza de que o que os unia já não podia ser escondido por muito tempo. Rafael, por sua vez, mostrava-se inquieto. Ria mais alto do que o normal, fazia piadas a todo instante, como se quisesse provar a si mesmo e aos outros que nada tinha mudado. Mas, no fundo, estava em permanente alerta. Cada vez que alguém do grupo fazia uma pergunta inocente, sentia que estavam prestes a descobrir o segredo. Bastava uma palavra mal escolhida, um gesto em falso, e tudo poderia ruir. À noite, quando se deitavam nas tendas, o silêncio tornava-se ainda mais pesado. O som da respiração dos outros, os murmúrios dispersos, as gargalhadas que iam morrendo lentamente, tudo servia de lembrete de que não estavam sozinhos. Entre o medo de serem descobertos e o desejo de se aproximarem, os dois ficavam imóveis, cada um perdido nos próprios pensamentos. Era uma luta constante, proteger a amizade antiga ou arriscar viver algo que parecia maior do que qualquer medo. A verdade é que o grupo de amigos sempre fora unido. Partilhavam viagens, segredos, histórias de juventude. Havia uma confiança construída ao longo dos anos. E era precisamente isso que tornava tudo mais perigoso. Se a verdade viesse à tona, não se tratava apenas de expor sentimentos, mas de alterar o equilíbrio de todo o círculo. Tiago imaginava os olhares desconfiados, os comentários sussurrados, a possibilidade de passarem de exemplo de amizade a motivo de divisão. Essa pressão silenciosa começou a refletir-se em pequenas contradições. Quanto mais tentavam esconder, mais evidentes se tornavam. Um gesto interrompido a meio, uma frase que ficava suspensa, um silêncio prolongado demais. Eram sinais que podiam passar despercebidos a quem não procurava nada de especial, mas que para eles tinham o peso de uma revelação. E quanto maior era o medo, maior era também o desejo. Era como se o perigo funcionasse como combustível. Tiago sentia-o sempre que a mão de Rafael passava demasiado perto da sua ao partilhar em algum objeto, ou quando os olhares se encontravam por acidente e se detinham mais tempo do que o permitido. Nesses momentos, o mundo parecia afunilar-se, reduzido apenas àquela tensão, àquela linha que ambos tentavam não atravessar em público, mas que se tornava impossível de ignorar. A viagem, que deveria ser de descanso e aventura, transformou-se numa sucessão de batalhas interiores. De dia, fingiam normalidade perante os amigos, lutando contra cada impulso. De noite, mergulhavam num silêncio carregado de pensamentos não ditos. A felicidade de finalmente saberem que o sentimento era recíproco misturava-se com o receio de que tudo fosse descoberto e destruísse não só a relação nascente, mas também a rede de confiança que os ligava aos outros. E era nesse equilíbrio frágil, entre o prazer da descoberta e o terror da exposição, que Tiago e Rafael se moviam. Um jogo perigoso, feito de olhares disfarçados e gestos contidos, onde cada momento trazia a mesma pergunta: até quando conseguiriam esconder o que sentiam? E, mais do que isso, até quando conseguiriam esconder de si próprios que já não havia volta atrás? O regresso da viagem trouxe consigo um peso novo. Tiago e Rafael voltaram à rotina, mas a simplicidade dos dias já não era a mesma. O que tinha começado como uma faísca discreta agora ardia em silêncio, transformado numa inquietação difícil de suportar. Tiago notava cada vez mais que Rafael se afastava. As conversas, antes tão espontâneas, tornaram-se raras. As mensagens demoravam a ser respondidas, e quando finalmente chegavam, vinham secas, curtas, como se fossem apenas uma formalidade. Não havia discussões nem palavras duras, apenas um vazio calculado. Era essa a ausência que mais doía. Tiago tentava convencer-se de que era apenas impressão sua, que o trabalho, as obrigações, o cansaço eram desculpas válidas. Mas bastava olhar para Rafael para perceber a verdade. Havia medo. Não medo dele, não medo do que sentiam, mas medo do mundo à volta. Rafael evitava prolongar qualquer momento a sós, fugia de olhares cúmplices, e até o riso partilhado parecia agora travado a meio, como se tivesse deixado de ser permitido. Esse afastamento criava em Tiago uma frustração crescente. Não pela falta de palavras, mas pela falta de coragem. Tinham chegado tão longe, tinham dado um passo que parecia impossível, e agora estavam presos num silêncio que os sufocava. Para Tiago, cada dia sem respostas era como um lembrete cruel de que não se pode viver apenas de insinuações. A amizade de sempre já não servia de refúgio, porque agora havia algo maior, algo que não podia ser ignorado. O contraste entre o que tinham partilhado e o que agora evitavam tornou-se insuportável. Quando se encontravam com os amigos em comum, tudo parecia normal. Rafael mantinha a máscara intacta, participava nas conversas, ria nas alturas certas. Mas Tiago percebia as fissuras, o olhar que se desviava demasiado depressa, o corpo que se afastava quando alguém se aproximava, a tentativa desesperada de parecer natural. Era esse esforço forçado que revelava mais do que escondia. Tiago começou a sentir-se preso no labirinto. Queria falar, queria exigir clareza, mas temia que qualquer confronto empurrasse Rafael ainda mais para longe. Ao mesmo tempo, sabia que o silêncio era insustentável. A cada dia que passava, a incompreensão crescia. Não era apenas a ausência de palavras, era o peso daquilo que Rafael não tinha coragem de dizer. Era como se estivessem num jogo de sombras, em que ambos conheciam as regras, mas apenas um se recusava a jogar. As noites eram as piores. Tiago recordava cada detalhe da viagem, cada frase trocada, cada silêncio cheio de significado. Perguntava-se se tinha sonhado tudo, se a confissão de Rafael não tinha sido apenas um lapso, um impulso momentâneo que ele agora tentava apagar. Esse pensamento corroía-o mais do que qualquer recusa explícita.
Porque a dúvida, essa incerteza constante, era um veneno lento. E, no entanto, Tiago não desistia. Por mais que se sentisse traído pelo silêncio, sabia que fugir não era a solução. Percebia que Rafael estava encurralado entre o desejo e o medo, entre o que queria ser e o que a sociedade esperava dele. A questão não era falta de sentimento, mas falta de coragem. E, embora isso doesse, Tiago reconhecia a verdade. Não se pode forçar ninguém a estar pronto. A cada encontro, a tensão tornava-se mais visível. Uma palavra não dita podia significar tanto quanto um discurso. Um silêncio prolongado podia gritar mais alto do que qualquer declaração. Tiago entendia que estavam suspensos num fio invisível e que mais cedo ou mais tarde algo teria de acontecer. Ou falariam, ou esse silêncio acabaria por os destruir. E era essa certeza que lhe pesava no peito. Sabiam ambos que não podiam continuar a fingir. O silêncio nunca seria suficiente para apagar o que tinham vivido. Podia adiar, podia esconder, mas não podia eliminar. A incompreensão, em vez de separar, apenas alimentava a chama que tentavam sufocar. Tiago, frustrado mas ainda esperançoso, começou a aceitar que o tempo não iria resolver nada por si só. Mais cedo ou mais tarde, a verdade teria de ser dita, porque nenhum silêncio consegue durar para sempre. O silêncio já se tinha tornado insuportável. Tiago sentia-o como uma parede que crescia a cada dia, separando-os de forma cruel. Não era apenas a ausência de palavras, mas a forma como Rafael fugia a tudo o que pudesse dar nome ao que tinham vivido. A amizade, antes leve e espontânea, transformara-se numa sucessão de encontros formais, de frases vazias e sorrisos que não chegavam a tocar nos olhos. Tiago sabia que não podia continuar assim. Não se tratava de impaciência, mas de sobrevivência. Algo dentro dele gritava que ou falavam, ou aquilo que tinham descoberto em conjunto iria morrer sufocado. A oportunidade surgiu quase por acaso, numa tarde banal. Encontraram-se num café discreto, longe dos olhares habituais. O ambiente parecia neutro, mas Tiago percebia no corpo de Rafael a tensão escondida, os dedos inquietos a baterem na mesa, o olhar que vagueava de um lado para o outro, como se procurasse uma saída invisível. Tiago esperou alguns minutos, na esperança de que fosse Rafael a começar. Mas percebeu que a espera apenas prolongava o mesmo vazio que o estava a destruir. Inspirou fundo e falou, a voz firme, ainda que o coração lhe batesse descompassado. Não podemos continuar assim. Rafael levantou os olhos de repente. Havia neles surpresa, talvez até medo. Tentou sorrir, como quem transforma uma conversa séria em algo ligeiro, mas Tiago não lhe deu espaço. Continuou. Fingir que nada aconteceu não vai fazer isto desaparecer. Eu não quero perder-te, mas também não consigo viver como se nada tivesse mudado. As palavras caíram como pedras pesadas no espaço entre os dois. Rafael ficou imóvel durante alguns segundos, e Tiago pensou que ele iria levantar-se e ir embora. Mas, em vez disso, ouviu-o respirar fundo, como quem prepara uma confissão. Tenho medo, Tiago. A voz dele saiu baixa, quase a tremer. Não de ti, mas do que vem depois. Do que as pessoas vão pensar, do que os nossos amigos vão dizer. A minha família, eles não vão aceitar. Tiago inclinou-se ligeiramente para a frente, a intensidade no olhar a cortar qualquer distância. Eu também tenho medo. Mas o medo não pode ser tudo o que somos. Não podemos passar a vida inteira a fugir. Rafael mordeu o lábio, como se estivesse a lutar contra algo dentro de si. Havia lágrimas presas nos olhos, mas não era tristeza pura, era uma mistura de alívio e vulnerabilidade. Durante anos tinha evitado dizer em voz alta aquilo que agora estava prestes a admitir. Finalmente, depois de um silêncio que pareceu eterno, murmurou. Eu não quero esconder mais. Não contigo. As palavras trouxeram uma descarga elétrica ao peito de Tiago. Não eram um grito, não eram uma promessa grandiosa, mas tinham a força de quem decide mudar o rumo da própria vida. Então é isso, respondeu Tiago, com firmeza inesperada. Não vamos viver escondidos. Talvez não seja fácil, talvez não seja rápido. Mas vamos enfrentar juntos. Rafael baixou os olhos, deixando escapar um sorriso breve, hesitante mas sincero. Aquele sorriso dizia mais do que 1000 discursos, era o sinal de que, apesar do medo, a escolha estava feita. O resto da conversa fluiu com a naturalidade de quem finalmente derruba um muro. Falaram do receio dos amigos, da incerteza em relação à família, dos possíveis olhares e comentários. Cada palavra era uma libertação, como se estivessem a tirar pedras de uma mochila demasiado pesada. O que antes era silêncio tornou-se voz, e a voz trouxe clareza. Quando saíram do café, o mundo parecia o mesmo, as ruas cheias, os carros a passar, as pessoas indiferentes. Mas, para eles, tudo tinha mudado. Já não havia apenas medo, havia decisão. Já não eram prisioneiros da dúvida, eram cúmplices de uma escolha. A noite caiu devagar, e com ela veio a sensação de que tinham atravessado uma fronteira invisível. Não havia garantias, mas havia algo mais forte, a certeza de que não estavam dispostos a voltar atrás. Era esse pacto silencioso que os mantinha de pé. Sabiam que os desafios viriam, que a luta estava apenas a começar. Mas, naquele momento, sentiram a estranha paz de quem finalmente deixa de se esconder. O peso do silêncio tinha desaparecido, substituído por algo novo, frágil, mas real. E essa franqueza, mais do que qualquer promessa, era a verdadeira revolução. Quando a decisão de não se esconder mais passou a ser realidade, os dois descobriram que a parte mais difícil ainda estava por vir. Até então, o medo era interno, feito de silêncios e olhares não ditos.
Agora, o medo vinha de fora, das pessoas, das reações, dos julgamentos que chegavam sem aviso. Rafael foi o primeiro a enfrentar a tempestade. Numa noite em que decidiu falar com os pais, acreditando que a verdade podia ser um caminho para a compreensão, encontrou do outro lado apenas um muro gelado. A mãe ficou em silêncio absoluto, como se as palavras lhe tivessem roubado o ar. O pai, porém, reagiu com uma dureza que cortou como faca: na nossa família, isso não existe. Se é esse o caminho que queres, não contes connosco. A rejeição não foi apenas uma resposta negativa. Foi um corte, um afastamento deliberado. A casa onde Rafael crescera, que tantas vezes servira de refúgio, passou a ser território hostil. A cada tentativa de reconciliação, a mesma recusa, o mesmo silêncio carregado de desaprovação. Era como se tivesse deixado de pertencer à própria família apenas por ter escolhido viver com verdade. Essa ausência de apoio corroía-lhe o peito, mas, ao mesmo tempo, tornava a decisão mais clara: esconder-se para agradar nunca poderia ser a solução. Tiago, por seu lado, enfrentava batalhas de outra natureza. No trabalho, os colegas, sempre atentos a rumores, começaram com pequenas insinuações. Uma piada solta no intervalo, um comentário murmurando que não foi suficientemente baixo para passar despercebido. No início, Tiago tentava ignorar, dizia a si mesmo que não valia a pena reagir. Mas, à medida que as provocações cresciam, tornou-se impossível fingir que não doía. O riso dos outros já não era apenas brincadeira, era uma forma de o isolar, de o marcar como diferente. Esses ataques, disfarçados de humor, tinham um veneno particular. Não eram acusações diretas, mas pequenas feridas diárias que se acumulavam até se tornarem pesadas demais. Tiago chegava a casa exausto, não apenas do trabalho, mas do esforço constante de se manter de pé. Ainda assim, quando olhava para Rafael, via a mesma luta, e era essa partilha que lhes dava força. Cada derrota individual tornava-se um motivo a mais para permanecerem juntos. Com o tempo, começaram a perceber que não bastava resistir em silêncio. A vida não podia ser uma sucessão de defesas contra ataques. Precisavam de assumir, com firmeza, que existiam e que tinham direito a existir sem máscaras. As conversas entre eles, antes cheias de medo e de dúvidas, transformaram-se em estratégias: como reagir aos comentários, como enfrentar os olhares, como criar um espaço seguro mesmo num mundo que parecia hostil. Foi nesse processo que descobriram algo poderoso: a vulnerabilidade que os tornava alvos também os tornava mais fortes. Cada vez que Rafael enfrentava a frieza dos pais sem recuar, cada vez que Tiago respondia a uma piada com firmeza em vez de silêncio, davam um passo em frente. A luta não era apenas pelo amor que partilhavam, mas pelo direito de serem quem eram. Apesar da dureza, havia também pequenos sinais de esperança. Um amigo que, em vez de se afastar, se aproximou e lhes ofereceu apoio. Um colega de Tiago que, depois de testemunhar uma das provocações, interveio para o defender. Gestos simples, mas que mostravam que não estavam sozinhos. E era nesses momentos que percebiam que, por mais longa que fosse a estrada, havia caminhos a abrir, alianças a criar. Ainda assim, o peso da rejeição e do escárnio era real. Havia noites em que Rafael se sentia esmagado pelo silêncio dos pais e Tiago pela solidão entre colegas. Mas, juntos, aprenderam a transformar a dor em resistência. O que antes era apenas medo agora era também motivação. Se o mundo tentava empurrá-los para as sombras, eles escolhiam, todos os dias, dar um passo em direção à luz. O amor entre eles já não era apenas uma escolha íntima, era um ato de coragem. E, por mais que o caminho fosse duro, havia uma certeza que os guiava: ninguém poderia obrigá-los a voltar a viver escondidos. Tinham enfrentado os seus próprios medos, e agora enfrentavam o julgamento do mundo. E, apesar das feridas, descobriam na luta uma força que nunca tinham imaginado possuir. O tempo trouxe inevitavelmente o momento em que deixar de se esconder já não era apenas uma decisão privada, mas uma realidade visível aos olhos de todos. Depois das rejeições, das provocações e das noites em que o medo parecia maior do que a coragem, Rafael percebeu que já não podia viver dividido entre o que sentia e o que mostrava. Carregava consigo o peso da recusa da família, as memórias das palavras frias do pai, o silêncio intransigente da mãe, e ainda assim algo mais forte crescia dentro dele: a convicção de que não podia continuar a negar Tiago perante o mundo. Foi numa reunião entre amigos, num daqueles encontros de sempre, que Rafael decidiu que não haveria mais disfarces. O ambiente parecia normal, risos soltos, copos a tilintar, mas havia em Rafael uma determinação silenciosa. Sabia que alguns desconfiavam, que outros talvez já tivessem adivinhado. Mas naquela noite não queria apenas deixar escapar sinais, queria assumir, sem rodeios. Quando um dos amigos fez mais uma piada insinuando que Tiago andava diferente ultimamente, Rafael interrompeu a conversa com uma firmeza que apanhou todos de surpresa. Não é diferente. É ele. E eu estou com ele. A voz saiu limpa, sem tremor. O silêncio que seguiu foi mais pesado do que qualquer insulto. Os olhares cruzaram-se entre os presentes, alguns carregados de espanto, outros de desconforto. Um riso nervoso escapou a um dos rapazes, mas morreu depressa. O que ficou foi um vazio denso, cheio de significados. Tiago, ao lado, sentiu primeiro o choque, depois um orgulho que quase lhe fez faltar o ar. Pela primeira vez, Rafael não se escondia. Não era apenas uma confissão íntima, era uma declaração pública, diante de todos. As reações foram imediatas e distintas. Houve quem se afastasse de forma quase automática, como se a proximidade fosse agora um risco.
Houve quem ficasse em silêncio, sem saber como reagir, prisioneiro entre a amizade de anos e os preconceitos que carregava. E houve também quem se aproximasse, quem lhes oferecesse um gesto de apoio discreto, uma mão no ombro, um olhar cúmplice que dizia mais do que 1000 palavras. Mas as consequências não demoraram. Alguns amigos deixaram de responder às mensagens, de aparecer nos encontros. O círculo que durante anos tinha sido o espaço de confiança foi-se desfazendo, não com gritos ou confrontos, mas com ausências calculadas, convites que deixaram de chegar, cadeiras que permaneceram vazias. Foi uma perda dolorosa, não apenas de companhias, mas de memórias partilhadas que agora pareciam manchadas pela rejeição. Em casa, a situação não melhorou. Os pais de Rafael mantiveram-se firmes na recusa e a distância tornou-se mais evidente. Nos dias festivos, as cadeiras à mesa estavam lá, mas o lugar para Rafael parecia já não existir. A dor dessa exclusão era real, como uma ferida aberta que não cicatrizava. Mas, ao contrário do que acontecera antes, Rafael não recuava. A cada recusa, encontrava mais força para se afirmar. Porque, se perdera o apoio de parte da família, tinha ganho algo mais valioso, a liberdade de viver sem máscaras. Tiago também não saiu ileso. No trabalho, alguns colegas continuaram a usar o sarcasmo como arma, e o isolamento era uma sombra persistente. Mas o facto de Rafael estar agora do seu lado, publicamente e sem hesitações, transformava a dor em resistência. Já não era uma luta solitária. Cada provocação era enfrentada com uma nova determinação, sustentada pela certeza de que não estavam sozinhos. E, no meio das perdas, nasceram também ganhos inesperados. Novas amizades surgiram, construídas não sobre a conveniência ou sobre o hábito, mas sobre a aceitação genuína. Pessoas que antes estavam apenas na periferia das suas vidas aproximaram-se, oferecendo apoio, mostrando que o mundo não era apenas feito de hostilidade. Eram poucos, mas suficientes para provar que a coragem não era em vão. O futuro permanecia incerto, mas já não era um inimigo. O que antes parecia um abismo agora transformava-se num caminho cheio de obstáculos, sim, mas também de possibilidades. Tiago e Rafael sabiam que perderam parte daquilo que os tinha acompanhado durante anos: amigos, a proximidade da família, a falsa sensação de segurança. Mas ganharam algo que nenhum abandono podia destruir: a certeza de estarem lado a lado, livres de fingimentos, prontos para enfrentar o que viesse. A história deles não terminava num final fácil ou numa reconciliação completa. Havia feridas abertas, relações quebradas, noites em que a dor parecia maior do que a esperança. Mas, ainda assim, havia esperança. A esperança que nascia de cada gesto de apoio inesperado, de cada passo dado sem esconder o que eram, de cada olhar partilhado que já não precisava de se esconder atrás do silêncio. No fim, perceberam que não tinham apenas lutado por um amor. Lutaram pelo direito de existir sem medo, pela possibilidade de viverem de forma inteira. E essa luta, apesar de lhes ter custado tanto, deu-lhes uma força que nunca imaginaram ter. Caminhavam agora num mundo que continuava a julgá-los, mas faziam de cabeça erguida, sabendo, por mais que perdessem, já tinham conquistado o essencial, estavam juntos e eram livres.